Irmãos, eu li um livro agora nesse período de férias que me impactou muito. E dele eu tirei os 2 sermões que eu vou pregar hoje e também amanhã no Conexão com Deus. Esse livro é chamado Deus e o Dinheiro. E esse livro, ele registra a experiência de crentes que estão fazendo um pós-graduação em Harvard na área de generosidade. Porque tem muito crente hoje que está preocupado com investimento, não é isso? Investimento. Tudo agora é investimento. Os bancos estão criando bancos de investimento. Todo mundo poupando, todo mundo guardando. Existe hoje cursos e mais cursos e sites especializados em ensinar as pessoas a serem o quê? Investidoras. Mas eu quero falar sobre a bem-aventurança de doar. E o tema da mensagem de hoje é: quem doa é mais feliz. Você quer ser feliz, mais feliz do que você é? Seja um doador generoso. Por que Deus é feliz? Por que há felicidade na presença de Deus? Porque o nosso Deus ele é generoso. Essa palavra generosidade aparece 8 vezes no Novo Testamento. E uma vez só a palavra generosidade aparece como um advérbio de modo, quando Tiago diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá liberalmente, generosamente. Vamos abrir a Bíblia, ler 2 textos, e eu vou fazer um estudozinho bíblico com vocês para provar a tese. A tese é: quem doa é mais feliz. Então, se você é um crente tio Patinhas, né, é melhor ser pateta. Pato Donald. Vamos lá. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Atos 20, 35. O que é que diz aí? Apóstolo Paulo, ele diz o que aí? Vamos ler juntos? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém? Você se lembra que no Sermão do Monte, Jesus usa a expressão macariós, bem-aventurado. Bem-aventurado. Ou feliz, abençoado. Mas o Espírito Santo dá para Lucas aqui uma outra bem-aventurança que não está escrito lá, e essa bem-aventurança aqui é maior. Ele diz, mais bem-aventurado. Mais bem-aventurado. Eu quero que você volte comigo lá para o Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Versos 11 e 12. Vamos ler juntos? O que diz aí? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Versículo 12, vamos lá. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força.
Eu quero começar a guisa de introdução, colocando aqui para vocês 3 pontos que eu acho importantíssimos a gente aprender quando for tratar desse assunto. Quem doa é mais feliz. Primeiro, precisamos entender que tudo que possuímos pertence a Deus. Tudo que existe no mundo, toda a riqueza, o mundo e os que nele habitam, tudo isso pertence a Deus. Por direito de criação, por direito de redenção, por direito de providência. Num estado de direito, você tem as coisas, você escritura as coisas, você põe as coisas em seu nome, mas quando você morre, você não leva o quê? Nada. Colossenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus Cristo, e ele diz: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. Segunda lição que eu quero colocar na introdução é que tudo o que Deus nos dá deve ser usado para os propósitos divinos. Tudo que Deus nos dá, e aí vai tudo mesmo, não é só dinheiro. São os seus dons, os seus talentos, sua profissão, seus relacionamentos. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, Ele quer que você use isso para promover a glória dEle. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Terceira lição na introdução é que existe 3 tipos de investidor crente. Aquele que poupa, aquele que gasta e aquele que serve. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele diz lá, servo bom e... Ele não diz assim, investidor bom e fiel. Porque você ganhou 2, trouxe 4. Diz isso lá? Ele diz, servo bom e... O que ele está colocando ali é que eu, que recebo tudo de Deus, ao cumprir os seus propósitos, eu estou servindo a Deus através daquilo que Ele me dá. Tudo bem? Agora, 2 perguntas para a gente responder. A tese é, quem doa é mais feliz. Jesus que diz aí, mas bem-aventurado é dado o quê? Receber. Certo? Então, abençoado não é aquele crente que só recebe. Igreja abençoadora não é aquela igreja que só recebe, é aquela que distribui. Pergunta que a gente faz para o texto, e para entender o seguinte: se Deus é dono de tudo, como é que Deus nos dá as coisas? 3 maneiras na Bíblia. A primeira dela é através do trabalho, não é isso? Quem foi que inventou o trabalho? Deus. E Ele inventou o trabalho o quê? Antes do pecado. Deus deu tudo para o homem, generosamente. O homem que depois que pecou, caiu, ele achou que Deus não está tratando ele bem, não. Que Deus não é generoso. E ele começa a criticar a Deus, não por aquilo que Deus lhe tem dado, mas por aquilo que ele acha que Deus deveria dar.
Há muitos textos na Bíblia, eu queria que você fosse Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Quem acha que trabalho é bênção aqui, levanta a mão. É bênção. É bênção. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No trabalho de suas mãos, o quê? Comerás. Não é do auxílio do governo, não. A renda cidadã. É do trabalho de suas mãos. Deuteronômio, capítulo 8. Eu queria que você lesse comigo. Versos 17 e 18. Vamos lá? Deuteronômio 8, 17 e 18. Bem forte. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje o quê? Se vê. Irmãos, Deus nos dá força para trabalhar. Deus nos faz levantar na cama cedo para trabalhar. E trabalho é uma bênção. E é através do trabalho que Deus nos dá riqueza, nos dá sustento. Deu para entender? E é um método lícito. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não trabalha, não coma. Vai ter com a formiga, preguiçoso. E a bênção de a gente poder entender que aquilo que Deus nos dá através do trabalho. Então, tem crente, não, isso aqui eu fiz com o meu esforço. Eu sou dono do meu nariz, não devo nada a ninguém. Você é tonto. Você acordou cedo para trabalhar, você tem um emprego, você tem uma habilidade profissional. Deus abre portas, é Deus que está trabalhando na sua vida. Porque é através do trabalho que Ele distribui riquezas. Segunda forma, como é que Deus nos dá? Através dos milagres. 1 Reis, vamos lá. 1 Reis 17, versículo 4. Desculpa. 1 Reis 17, versículo 14. O que diz aí? Porque assim no azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Nos tempos de crise, como é que Deus sustenta a gente? Com milagre. O pastor Hernandes pregou aqui sobre Macfish hoje. Quando Jesus multiplica pães e peixes. Aí o pessoal do McDonald's gostou da ideia. Só para descontrair o pessoal do frango assado, aqui de São Paulo, pediu uma entrevista lá no Vaticano com o Papa para mudar a oração do Pai Nosso. Ao invés de colocar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pôr o frango nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que aconteceu? O sindicato dos padeiros lá da Itália disseram, não, tem que continuar o pão nosso. Sabe por quê? Porque, meus amados irmãos, esse assunto de religião e dinheiro é um assunto muito importante na nossa vida. E por causa da picaretagem que existe, a gente não está tratando desse assunto. Fica com medo de falar. Você veio hoje para a igreja, mas sua conta está tão vermelha. Sabe quando o gerente procura a gente? Quando a gente não precisa. Quando você precisa, você procura o gerente, ele some. Porque você vale
Não pelo aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Esse é o mundo. Mas para Deus não. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque Deus ele faz milagres na nossa vida todo dia. Todo dia. Ele cuida de nós. Ele diz para os discípulos, por que vocês estão ansiosos? Não valeis vós muito mais do que as aves? Do que os lírios? Deus conhece as nossas necessidades antes que o peçamos. Então Deus nos dá através do trabalho, Deus nos dá através dos milagres e Deus nos dá também através da generosidade. Você que está aqui hoje, você foi ajudado por alguém. Você é alvo da generosidade de muitas pessoas. Veja o que Paulo coloca lá em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Como é que Deus nos dá riqueza? Como é que Deus supre as nossas necessidades? Através do trabalho, através dos milagres e através da generosidade. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 15. Paulo diz assim, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus, Ele nos sustenta, Ele supre as nossas necessidades através de generosidade. E aqui não só necessidade material, mas às vezes você recebe uma indicação, uma influência de um relacionamento. Deus usa na sua providência pessoas generosas para nos abençoar. Quem já foi alvo aqui de generosidade, levanta a mão. De raiva a gente é todo dia, mas de generosidade... generosidade. Segunda pergunta no texto. Primeiro, como Deus nos dá? Deus nos dá através do trabalho, através dos milagres. Deus nos dá através de generosidade. Generosidade. Agora a pergunta que o texto nos diz, Paulo fala aqui, porque mais bem-aventurado é dar que receber. Eu pergunto para vocês, por quê? Por que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe? Quem recebe é feliz. Né? Deus nos deu Jesus. Somos felizes por ter recebido generosamente. Mas o texto está dizendo mais bem-aventurado. Mais bem-aventurado. Eu tenho 4 respostas que eu encontrei. Você pode encontrar outras aí na Bíblia. A primeira delas é porque a Bíblia diz isso. Você crê na Bíblia? Se nós vivemos o que nós cremos, nós vamos experimentar isso. Abra a sua Bíblia, por favor. Provérbios. Provérbios. Provérbios capítulo 11.
versículo 25. Veja que versículo lindo. Não é que existe versículo feio, tá? Só. Isso aqui é uma... Provérbios 11, versículo 25. O que diz aí? A alma generosa, o quê? Prosperará. E quem dá a beber será o quê? Descedentado. A alma o quê? Generosa. O que faz uma pessoa, aos olhos de Deus, ser uma pessoa abençoada? Ela ser o quê? Generosa. Quando você chegar lá no céu, você acha que vai ter lá a revista Fortune com os ricos, os 500 mais ricos do mundo? Como é que vai ser a avaliação no céu? Lembra? Tive fome, me deste comer. Tive sede. Preste atenção, que nós seremos avaliados pelas nossas omissões. Está lá no checklist do juízo final. Então, quanto mais generoso você for, mais abençoado você é, mais próspero você é. Tem muita gente que é rica no mundo hoje, mas a alma está vazia. Tem muita gente que às vezes está com a barriga vazia, passando necessidade, mas está feliz. Está feliz. Então pense nisso. Outro versículo, veja aí. Por favor, Provérbios 22, 9. Provérbios 22, versículo 9. Olha que versículo lindo. O que diz aí? O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Não é dar do outro, não. Tem gente que gosta de fazer farol com o chapéu dos outros, assim? É do seu pão. Então a Bíblia está dizendo. Porque a palavra bem-aventurado significa abençoado, feliz. Então podia trocar que mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Então a Bíblia diz isso. E se eu creio nisso, eu vou praticar o que? A generosidade. Segundo argumento, porque mais bem-aventurado é dar do que receber? Porque a Bíblia diz isso. Segundo, porque quando eu dou, quando eu sou generoso, eu estou imitando a Cristo. Eu fico mais parecido com Cristo quando eu sou generoso. Porque ele não veio para se servir, mas para servir. Agora vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quando Paulo fala dos crentes pobres, e generosidade não tem nada a ver com quantidade de bens, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Ricos. Quer dizer, quem é que é rico mesmo? Jesus. Ele é dono de tudo. Tudo foi feito por ele e para ele. E Paulo usa o exemplo de Cristo e diz assim, isso é a graça. E por causa do amor, ele se fez pobre. Como é que ele se fez pobre? Ele nasceu lá em Belém, na Judéia, viveu 33 anos entre nós, morreu de uma forma cruel, e ele era um homem pobre, desprezado. Agora eu pergunto para vocês,
O fato de Jesus Cristo ter doado, para que nós nos tornássemos ricos, ele ficou mais pobre? Não. Diz, porque ele fez isso, Deus o exaltou sobre e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todos se curvem diante dele, dizendo que ele é o Senhor. Então, irmãos, se nós queremos ser parecidos com Jesus, né? Se nós queremos ser parecidos com o Pai, sede, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo, nós temos que aprender a doar, a ser cada vez mais generosos. Terceiro lugar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, porque a Bíblia diz, porque imitamos a Cristo. Segundo, porque Deus nos escolheu para sermos abençoadores. Quando Deus vai construir a igreja, e a igreja começa a ser construída no chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, a ordem que Deus dá para Abraão qual é? Sê tu uma bênção. Deus não falou de riqueza para Abraão. Deus falou assim, você, e através de você, todas as nações da terra, as famílias da terra serão o quê? Abençoadas. Irmãos, essa teologia da prosperidade é uma teologia do diabo. Porque levantou falsos pastores com um falso evangelho que motiva não a generosidade das pessoas, mas a ganância das pessoas. Porque é uma negociata com Deus, como se Deus pudesse fazer o quê? Uma negociação. Não dê o dízimo que você vai receber, faz isso. Não é assim não. Você vai experimentar as bênçãos de Deus, você vai receber de Deus a partir do momento que você entender que você foi chamado por Deus para ser uma bênção, para abençoar. E abençoar é tudo, é levar o evangelho, é levar aos necessitados, aos aflitos, aqueles que estão precisando. Estão precisando. Você diz, pastor, mas tem muita gente que está doando com a motivação errada. Tem. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver o quê? Amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser... Tem muita gente aí fazendo sacrifício, fazendo obras com motivação errada. Mas eu e você, como crentes, nós temos que entender que Deus nos chamou para ser bênção. E quanto mais eu abençoo, Ele diz lá, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bênção e maldição está no controle de Deus. Por isso você vê muito crente que ganhou dinheiro, depois perde tudo sobre usar o dinheiro. Tem crente que Deus começa a abençoar, fica rico. Ele acha que ele é que conseguiu tudo aquilo. Não reconhece a bênção de Deus. Eu quero concluir dizendo, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando a gente dá, a gente rompe o poder do dinheiro sobre a nossa vida. Tinha 3 irmãos na igreja que na hora do ofertório, um caía, desmaiava, e os 2 saíam para levar para o cara para não dar oferta. Sabia disso? Lutero diz que a coisa mais difícil, a última coisa que se converte no crente é o bolso.
Quando a gente começa a doar, dói no começo. E Paulo diz assim, não cansemos de fazer o quê? O bem, porque fazer o bem cansa. Eu já vi, cansei de ser o besta. Cansei. Não, meu irmão, besta é tu. Continue besta, continue generoso. Eu acho maravilhoso, né, esse texto. E estou estudando esse assunto, acho que eu vou fazer online esse curso aqui. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Por favor, vamos lá. Rapidinho para encerrar. Mateus capítulo 6. A única coisa que Deus chamou de Deus na terra foi o dinheiro. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e as... Não é que você não quer, não. Você quer fazer isso. Mas você não pode. Então, a generosidade quebra esse poder. A Bíblia fala, não é o que é o dinheiro, que é a região, mas o amor ao dinheiro. E nós amamos aquilo que nós adoramos. E nós adoramos aquilo que nós amamos. Jesus diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mas quando eu entendo que as riquezas pertencem a Deus, e Ele me dá essas riquezas, e eu faço e pratico a generosidade com a motivação correta, eu distribuo isso, trabalhando, recebendo os milagres de Deus, recebendo a ajuda de outros, você está cumprindo o verdadeiro significado do dinheiro nessa vida. É você ser rico para com Deus. Lembra que Jesus falou para o avarento? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Aí ele conclui dizendo que a bênção é nós sermos ricos para com Deus. E como é que a gente é rico para com Deus? Sendo generoso com aqueles que precisam. Irmãos, vocês estão de parabéns. Vocês que contribuíram com as cestas básicas. Vocês fizeram a felicidade de muita gente nessa quarentena. Essa semana eu chorei vendo o testemunho de um missionário africano que recebeu aí R$1.000 e poucos da igreja, pagou 4 meses de aluguel, comprou comida que estava faltando na casa dele. A maior bênção, a maior felicidade é dar. E quanto mais nós damos, mais Deus nos dá para nós darmos. Abundantemente, medida recalcada, rechochuda. É assim. É desse jeito. Dinheiro traz felicidade? Traz, se você usar com generosidade. Generosidade. Vamos ficar de pé? Conclusão. Você aceita entregar a sua vida financeira a Deus para ver o que Ele fará? Pensa nisso. Dá uma guinada na sua vida. Deixa de ser tio Patinhas. Faça uma experiência com Deus. Seja generoso. Ajude pessoas. Distribua aquilo que você não precisa. Se prive de algumas coisas para abençoar outros que estão necessitados. Não fique perguntando quanto é que eu vou poupar esse mês, todo mês. Pode fazer essa pergunta, mas diz quanto é que eu vou doar? O que é que eu não preciso, que eu posso dar para o outro, que o outro está precisando? Faz uma experiência essa semana. Eu fiquei muito feliz essa semana porque sexta-feira chegou uma caixa aqui que o pastor Jeremias da 8ª igreja mandou para mim. Estava cheia de coisas de Minas. Doce de leite, com cartão, santo varão, não sei o quê.
fiquei todo arrepiado, levei para casa. Que eu fiz meu nome, selfie com ele, uma live com ele. Ele foi tão abençoado, disse, Arival. E quando ele adoeceu, eu orava por ele todo dia. E ele ficou, é tão bom quando você é generoso e você recebe o quê? Generosa. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Senhor Deus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Ela já está, Senhor. Mas nós colocamos de forma reconhecida que tudo vem de Ti, que nada somos, que nada temos, mas que nós gostaríamos de continuar sendo bênção na vida das pessoas. Ajuda-nos, Pai. Tira do nosso coração toda a avareza, toda a inveja, todo o materialismo. Liberta-nos, ó Deus, de toda prisão, de toda escravidão econômica e financeira. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.